Meus amigos, então vamos ver aqui esse erro de sobrecorrente, né? Que a gente viu o LED vermelho piscando. Aqui está o IPM, tá? Aqui está a saída do IPM, né? Com os resistores shunts aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui está a saída, né? Aqui, ó. Aqui tem um resistor shunt aqui, ó. Tem um resistor shunt. E aqui tem a saída que vai para um operacional amplificador, ó. Tá vendo? Operacional amplificador. Tá aqui os três resistores shunt aqui, ó. E essa informação aqui vai para o operacional. Onde que está esse operacional? Tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó, bem aqui, ó. Corrente sensor, ou seja, sensor de corrente, ó. Tá vendo aqui, ó? Sensor de corrente, ciclo de controle, tá? Então eu vou pegar somente aqui, ó. Aqui a gente tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem IV, ou seja, corrente da fase I, corrente da fase V, cada fase U, IU, quer dizer, corrente da fase V e corrente da fase W. Então aqui tem as três saídas de corrente, né? Onde vai fazer o monitoramento. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. IU, IV e W. Então aqui tá as três referências lá da corrente do IPM, que vem para esse operacional aqui, que é um operacional amplificador, né? Certo? Então vamos lá. Eu vou analisar uma fase dessa aqui e as outras três elas são iguais, tá? Ou seja, analisando uma aqui, vocês vão perceber que as outras três são iguais. É só analisar da mesma forma, tá? Então aqui, ó. Vamos pegar aqui a fase V aqui, ó. Aqui a fase V, ó. Isso aqui vem lá do IPM lá, né? Certo? Aqui, ó, nesse operacional, aqui você tem aqui, ó, mais IB, NB, menos INB e OUT-B, ou seja, aqui tem a porta lógica de entrada mais, que é a porta não inversora, né? E aqui tem a porta de entrada lógica menos, que é a entrada inversora. E aqui nós temos a saída, ó. Então, pessoal, como que funciona? Você pode ver que aqui, ó, nós temos uma tensão. Nós temos uma tensão aqui de 3,3 volts. Essa tensão aqui, ó, ela sai aqui, ó, sai aqui e ela faz esse caminho aqui, pessoal, ó. Porque lá no IPM, esse ponto aqui tá uma tensão mais baixa, tá? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho uma tensão mais baixa. Aqui eu tenho 0 volts, né? Aqui eu tenho 0 volts. Então ela vai fazer esse caminho aqui, ó. E aqui eu tenho um capacitor, certo? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pessoal, é qual é a tensão que eu tenho aqui, ó. Qual é a tensão que eu vou ter nesse ponto aqui, ó, que vai dar justamente na entrada não inversora, tá? Então vamos lá. Qual é a tensão que eu tenho aqui? Eu tenho um resistor de 24K e tenho um outro resistor fazendo um divisor de tensão de 1,6K. Então deixa eu fazer um cálculo aqui, deixa eu procurar aqui a calculadora. Deixa eu ver aqui, calculadora. Cadê você, calculadora? Cadê você? Cadê você? Se você estiver vendo aí onde está essa calculadora, me ajuda aí, que eu não estou vendo não. Cadê ela? Calculadora, aqui achei. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu tenho um resistor. Não é esse aqui não, é esse aqui. Eu tenho um resistor aqui de 24K e um de 1,6K. Então vamos lá, calculadora. 24K dividido
por 1,6. Vai dar igual a 15. Igual a 15. Mais 1 igual a 16. Ok. Então aqui eu já tenho esse ponto aqui que é 16. Agora, pessoal, eu pego minha tensão, que é a tensão de 3,3. Deixa eu zerar aqui. Cadê? 3,3 dividido por 16. Dá igual a 200 milivolts. Então essa é a tensão que eu tenho que ter aqui, ó. Então, pessoal, a tensão que eu tenho que ter nesse ponto aqui, ó, é uma tensão. Opa, deixa eu voltar aqui que ficou muito estranho isso aqui. Cadê? Bom, é isso mesmo. 200 milivolts. Deixa eu colocar aqui. 200 milivolts. Essa é a tensão que eu tenho que ter aqui nesse ponto, tá? Ou seja, eu tenho aqui 3,3, tem um divisor de tensão. Esse divisor de tensão vai me dar 200 milivolts. 200 milivolts aqui nesse ponto, ó. Na entrada não inversora. Aqui, pessoal, para você entender essa questão da entrada inversora e não inversora, que é o seguinte, ó, só você olhar aqui, ó, sinalzinho mais permanece, né, a tensão aqui, ó, a tensão do operacional, ó. Qual é a tensão de alimentação do operacional? 3,3. Então, se essa porta lógica aqui, com sinalzinho mais, que é a entrada não inversora, ela tiver maior que a entrada com sinalzinho menos, que é a entrada inversora, o que vai permanecer é essa tensão aqui, ó. Essa tensão aqui. Então aqui eu tenho 200 milivolts. A entrada inversora, ela está ligada no GND, pessoal, ó. Ela está ligada no GND, através desse resistor aqui, ó. A lógica seria o quê? Eu ter aqui, então, na saída, 3,3 volts. Só que, presta atenção, pessoal, só que eu tenho também aqui, ó, na minha saída, uma realimentação negativa. Aqui eu tenho a saída, que vai para o micro, e eu tenho uma realimentação aqui, ó, negativa, ó, que também está fazendo o quê? Um divisor de tensão, ó. Sai aqui, vem aqui, ó. Ó, tá vendo? Então aqui eu tenho um divisor de tensão, aqui eu tenho o GND, aqui eu tenho um resistor de 20K e aqui eu tenho um resistor de 3,3K. A lógica seria, se aqui tem 200 milivolts e aqui eu tenho o GND conectado ao GND, a lógica seria ter na saída 3,3 volts. Mas como tem essa realimentação negativa, vamos imaginar aqui que a gente pudesse ter aqui 3,3, tá? Aí vocês vão entender aqui, ó. Vamos imaginar que você pudesse ter 3,3 aqui na saída. O que é que acontece, pessoal? Se eu tivesse 3,3 aqui na saída, repare que esse divisor de tensão ia receber uma tensão de 3,3 e ia fazer um divisor de tensão com esse resistor de 20K, iria fazer um divisor de tensão com esse de 3,3. Então, qual seria a tensão que eu teria nesse ponto? Vamos lá na nossa calculadora. Resistor de 20K. Calculadora, vem cá. Deixa eu zerar aqui. Resistor de 20K. 20K dividido por 3,3 dá igual a 6 mais 1 igual a 7. Agora vamos imaginar, né, que eu tenho naquele ponto uma tensão de 3,3. Então se eu pego aqui a 3,3 dividido por 7, iria dar 470 milivolts. Olha só, pessoal, olha só. Se na minha saída tivesse 3,3 volts, nesse ponto aqui, que seria a minha entrada inversora, eu teria o que, pessoal?
470 milivolts. Então o que acontece? Automaticamente a lógica seria o quê? Seria a tensão aqui zerar. Seria a tensão aqui zerar. Por quê? Porque eu teria uma tensão no ponto inversor aqui maior do que no ponto não inversor. Então a lógica seria a tensão aqui ela zerar. Por isso, pessoal, que a realimentação negativa ela faz um controle, tá? Então o que acontece? Eu tenho que saber qual que é a tensão que vai dar aqui na minha saída, para que essa tensão aqui, ó, para que essa tensão nesse ponto aqui, ó, ela iguale a essa tensão aqui, ó, de 200 milivolts. Aí fica fácil, pessoal. Se eu tiver uma tensão de 3,3, eu vou ter 470. Então, se eu tiver uma tensão a metade de 3,3, seria 1,6, daria 230. Então, o que acontece? Se eu tiver uma tensão aqui aproximada de 1,4, vamos colocar 1,4 para ver se dá certo. 1,4. Tensão aqui de saída, ó, 1,4, para ver se essa tensão aqui ela vai igualar com essa aqui, tá? Vamos lá, ver 1,4. A gente viu que esse divisor de tensão aqui ele dá 7, né? Então vamos lá. Pegar aqui a calculadora. Vamos pegar aqui agora. 1,4. 1,4 dividido por 7. Pessoal, bateu, ó. Bateu, ó. 200 milivolts, 0,2. Ou seja, na minha saída aqui, eu vou ter uma tensão de 1,4. Deixa eu colocar aqui, ó. Minha saída, uma tensão de 1,4 milivolts. Para que aqui nesse ponto aqui, na minha porta lógica inversora, eu tenha uma tensão de 200 milivolts. Então, pessoal, agora ficou fácil, ó. Qual é a tensão que eu tenho que ter na minha saída aqui, ó? É 1,4 volts. Nesses dois pontos aqui, 200 milivolts e 200 milivolts. Ok? Tudo compreendido até então? Beleza, então vamos lá, vamos continuar. Agora aqui, ó, esse 1,4 volts, ele vai aqui, ó. Vai aqui, ó. IV, aqui está na saída V, né? Micro. IV micro. Então a gente vem aqui no micro, ó. Ele vai aqui, ó. Cadê? Deixa eu procurar aqui o micro. Aqui, ó. IV micro, ó. Tá vendo, ó? Ou seja, aqui a gente tem um resistor de 1K e essa tensão de 1,4 volts, ela vai nesse ponto aqui do micro, ó. Na saída V. A mesma coisa acontece na saída U, W. Aliás, aqui é a saída V, U e W. U, V e W. Nas três saídas aqui, ó. 1,4, 1,4 e 1,4, ó. Aqui, ó. 1,4 volts para as três entradas aqui na porta do micro. Beleza? Se tiver diferente disso, pessoal, vai dar erro. Vai dar erro de sobrecorrente. Só que tem um outro detalhe aqui também, ó. Tem um outro detalhe aqui também, ó. Temos aqui, ó, IV. Se você olhar aqui, ó, aqui também nós temos, ó. E o micro, IW e V. Você vê que tem um circuitinho aqui também, ó. Esse circuitinho vai para onde, pessoal? Isso aqui são apenas diodos, tá? São apenas diodos, ou seja, você vai ter aqui nesse lado do diodo 1,4 e aqui você vai ter uma tensão um pouco menor, 1,2, depende aqui das características desse diodo, né? Tá? Então aqui, ó, vem aqui, ó, passa para cá e vem aqui, ó. Aqui, pessoal, aqui também, ó, vamos colocar aqui 1,2 volts, nesse ponto aqui, ó. Você vê que aqui também tem um circuito em série aqui, ó.
um resistor de 6K8 e um resistor de 1.6. Vamos ver aqui agora quanto que dá aqui. Quanto que vai dar aqui nesse ponto aqui, ó? Porque aqui nesse ponto OC, ó, over corrente também. Então vamos lá, vamos ver nesse ponto aqui quanto que vai dar. Um resistor de 6,8 dividido, quanto que é o outro, pessoal? Cadê aqui? O outro é 1,6. Dividido por 1,6 dá igual a 4,2. Igual a 4,2 mais 1, 5,2. Agora, pessoal, a gente pega aquela tensão, que é uma tensão de 1,2 e divide por 5,2. Vai dar igual, vamos arredondar aqui, tá? Só para questão de estudo, ó. Vai dar igual a 200 milivolts. Ou seja, pessoal, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse divisor de tensão, nesse ponto aqui, nós vamos ter também aproximadamente 200 milivolts. Onde que vai esse sinal aqui, pessoal? 200 milivolts. Aqui, ó. OC, ó. Over corrente. E ele vai aqui, ó. Pino 10 do IPM. Pino 10 do IPM. Então, se houver alguma alteração aqui nesse ponto aqui, ó. Um resistor desse aberto, pessoal, falha. Capacitor desse com fuga, falha. Capacitor desse em curto, falha. Não tem aqui, tem uma tensão maior do que 200 milivolts, falha. Beleza, pessoal? Aqui, ó, 200 milivolts. Então aqui está analisado aqui de uma forma simples o circuito de corrente, né, que faz a leitura de corrente do IPM, né? Faz a leitura do circuito do IPM dessa placa Samsung. Beleza? Então é isso aí. Espero ter ajudado. Um forte abraço e fiquem com Deus.